Beleza, gente? Vamos continuar? Eu, de propósito, dei esse tempo aí, fechei a aula, né, para deixar vocês pensando. Tenho certeza que um monte de gente ficou, cara, pô, o pessoal tá falando que não tem nada a ver, cara. Claro que pode ter idade máxima, claro que pode. Eu quero que você comece a rever os seus conceitos no seguinte sentido. Tomar cuidado como é que ele te responde, né? Então, olha só. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Há muito tempo atrás, né? Quer dizer, muito tempo não, até pouco tempo atrás, na verdade, é comum. Concurso não sei para onde, idade máxima 40 anos. Concurso não sei para onde, idade máxima 45. Concurso 50, concurso 55, 60, né? Tudo quanto é lugar, colocando cada concurso, botava uma idade diferente. E aí todo mundo que se sentia prejudicado ingressava com ações, ia lá, o juiz entendia que sim, que não, recorria, parará, foi chegando, né? Foi subindo, Supremo Tribunal Federal. O que o STF disse? Olha só, a princípio, impedir alguém de acessar cargo público por limite de idade é inconstitucional. Isso fere a Constituição Federal no artigo 7º, inciso 30. Pega a tua Constituição e dá uma olhada. O artigo 7º é direito social, né? O artigo 7 são os direitos sociais dos trabalhadores da iniciativa privada. Isso é para iniciativa privada. Mas se estende aos servidores por força do artigo, dá uma olhada lá, do artigo 39, parágrafo 3º. O artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal, eu vou bater isso com calma lá na frente, mas só para arredondar, né? O 39, parágrafo 3º, fala quais dos direitos sociais dos trabalhadores da iniciativa privada, que estão no artigo 7º, quais desses se estendem aos servidores. Alguns sim, outros não, né? Não ganha menos que salário mínimo. É um direito social do trabalhador da iniciativa privada. Está no artigo 7º. Se estende a servidor? Sim, servidor também não pode ganhar menos que salário mínimo. FGTS é direito do trabalhador da iniciativa privada. Se estende ao servidor? Não. Auxílio-desemprego? Não. Então, alguns sim, outros não. Muito bem. Esse artigo 7º, inciso 30, da iniciativa privada, e se estende também aos servidores, ou seja, tudo quanto é lugar, esse 30 proíbe a discriminação no acesso a cargos e empregos por questão de idade, sexo, cor, orientação sexual, ou seja, discriminação. Isso não pode impedir uma pessoa de acessar. Então, a princípio, limitar o acesso a cargo público por idade é proibido. Isso fere o artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal. Vírgula. Salvo se essa limitação estiver justificada pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Foi o que o STF falou. Então, o que eu quero dizer? Você não pode entender que, pode ter limitação de idade? Pode. Pode, parece que é a regra. Pode, então pode, beleza. Não pode. Não pode, salvo em situações excepcionalíssimas, se for razoável. Caso a caso. E aí, onde é que vem acontecendo isso? O judiciário só costuma admitir idade máxima em concurso público na área de segurança e Forças Armadas. Aí é razoável você imaginar que a pessoa que vai entrar para a polícia não tenha uma idade elevada, porque com a idade elevada, em regra, a pessoa não tem aquela saúde física, né? Não tem uma estrutura física e saúde para cumprir determinadas atribuições. Em regra. Já foi cobrado em prova. O princípio da razoabilidade e proporcionalidade deve ser aferido em relação ao indivíduo médio. Na média, em regra, a pessoa com a idade elevada não tem aquela saúde. E a pessoa com a idade mais baixa tem aquela estrutura. Não é isso? Em regra, sim. Em regra, por quê? Porque a gente sabe que na prática tem gente aí com 80 anos de idade correndo meia maratona. E tem um monte de garoto hoje em dia, cada vez mais, né?
Molecada aí com 20 anos só fica em casa jogando no videogame o tempo todo, não joga mais futebol, né? Antigamente, no meu tempo, a gente ficava na rua o tempo todo, né? Já jogava bola, corria e tal. Hoje a molecada não faz mais isso. Então, moleque de 20 anos aí, barrigudo, gordo, não corre, não consegue fazer prova para a área de segurança, que é reprovado nos testes físicos direto. Não é? É. Mas, em regra, isso é verdade. Ok? Então, cuidado, né? Só em situações excepcionais. Por isso é que vários municípios e até estados, né, tinham lá na Constituição Estadual, no município do Rio de Janeiro tinha isso na lei orgânica, no estado já teve, né, colocavam lá, né? A idade máxima para acesso aos cargos nesse município é de 60 anos. Inconstitucional. Não se pode definir uma idade máxima para acesso a cargo público de maneira generalizada, não. Não pode. Ah, Gustavo, não pode ter idade máxima nenhuma? Bom, não pode. O que acontece é que o servidor efetivo, servidor concursado, se aposenta compulsoriamente aos 70 anos de idade, certo? Então, obviamente, ninguém vai poder ingressar num cargo público efetivo depois de 70 anos de idade. Porque aos 70 anos de idade tem que sair. Mas antes disso, a pessoa pode entrar? Pode. A pessoa pode entrar no serviço público com 66 anos de idade, 67 anos de idade? Pode. Vai trabalhar mais um pouquinho e vai se aposentar. A aposentadoria que a gente já viu lá na frente, ela paga por eventos proporcionais ao tempo de contribuição, vai receber quase nada. Mas pode? Pode. Não tem problema nenhum. Ok? Então, cuidado, né, com esse negócio da razoabilidade e proporcionalidade. Temos que ver o que é razoável e o que não é razoável. Bom, muito bem. Agora, deixa eu chamar a atenção para vocês num assunto, um tópico importantíssimo. Eu estou falando, né, o tempo todo, porque o edital, né, tal falou que tem que ter isso. O edital do concurso tal colocou que a idade máxima é essa. O edital falou que tem que fazer prova física. O edital falou que tem que ter teste psicotécnico, né, nos concursos. Tá legal. O edital falou, entenda-se o seguinte, quem tem que falar é a lei. Então, olha só, guarda uma coisa simples e importante. Tudo que se refere a cargo público tem que ser estipulado, tem que ser previsto em lei. Cargo público lei. Tudo. Então, o cargo de analista judiciário do TRT. A lei vai criar o cargo de analista judiciário do TRT. A lei vai dizer a denominação do cargo, analista judiciário. A lei vai dizer a quantidade de cargos. Quantos? 5.000 cargos de analista judiciário? Mas depois, precisamos aumentar a quantidade de cargos. Lei número tal cria mais 1.000 cargos, agora passa para 6.000. Daqui a pouco, caramba, tem muito cargo de analista judiciário, tem cargo sobrando que a gente não usa isso tudo. Vamos extinguir 2.000 cargos? Lei número tal, extingue 2.000 cargos, então passou para 4. Então a lei vai definir a quantidade de cargos, a lei vai definir a remuneração do cargo, a lei vai definir as atribuições do cargo. Então, pergunta. Dentro do TRT, o presidente do TRT, ele pode baixar uma resolução interna. A partir dessa data, os analistas judiciários deixarão de fazer isso e passarão a fazer isso. O presidente do TRT pode internamente mudar isso? Não. As atribuições do cargo de analista estão previstas em lei. Mas eu quero que o analista judiciário passe a fazer isso. Prepara um projeto de lei, encaminha ao Congresso Nacional, TRT é federal. Se os parlamentares aprovarem, lei número tal, altera as atribuições do cargo. A partir das datas, os analistas deverão fazer isso. Beleza. Então, não pode se fazer isso internamente.
Isso é muito comum, hein? Em municípios, muito comum. Os prefeitos editarem decretos. Decreto municipal número tal. O prefeito decide que a partir dessa data os servidores, os auxiliares deverão fazer isso. Tem previsão em lei isso? Decreto não é lei. Lei passa pelo Poder Legislativo. Decreto é ato administrativo de competência do prefeito, do chefe do executivo. Né? Então, esses decretos são inconstitucionais, não pode fazer isso não. É porque muita gente não sabe, né? Principalmente município pequeno aí que ninguém reclama, ninguém fala nada e passa. É proibido isso. Então, atribuições do cargo têm que ser definidas em lei. E, onde eu quero chegar agora, requisitos para se ocupar o cargo público, hein? Quais são os requisitos para ser analista judiciário? A lei vai dizer, existe nível superior ou nível médio? É a lei que tem que dizer. Pode ter teste psicotécnico no concurso para analista judiciário? Sim ou não? A lei que vai dizer. Se a lei disser, né, a lei que trata do cargo de analista, tiver previsão de teste psicotécnico, no edital vai estar. Se não está na lei, não pode estar no edital. Então, o edital, ele só tem que reproduzir o que a lei fala, para o candidato saber o que está ali. Mas, na verdade, o edital não é fonte primária de restrições e obrigações, não, hein? Tem que estar na lei. Tem teste psicotécnico, tem teste físico, tem teste não sei de quê, tem que ter isso, tem que ter aquilo, não sei o que ter. Tem que ter altura máxima, altura mínima. De novo, é a lei que trata do cargo que vai dizer. Também, pelo princípio da razoabilidade, só se admite isso em Forças Armadas e tal. Senão, fora disso, não tem altura máxima, mínima, peso máximo, mínimo. Não tem isso, não. Não pode ter. Então, é a lei que tem que tratar disso, ok? Eu vou mostrar um caso para vocês que retrata muito bem o que eu estou falando. Botei isso no meu Facebook há um tempo atrás. Uma decisão importantíssima. Aconteceu o seguinte: concurso na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O candidato passou na prova, né? Foi lá, fez a prova, passou na prova, foi fazer o teste físico e tal, não sei o que, tirou a roupa para ir para o exame. Quando tirou a roupa, cheio de tatuagem. Tatuagem aqui nos braços, aqui no pescoço, cheio de tatuagem. O que a administração fez? Reprovou com base no item 4.7 do edital, que prevê, estava dizendo lá, no edital do concurso, o candidato à Polícia Militar não pode ostentar tatuagens em locais visíveis do corpo e tal, não sei o que, não pode aparecer. Estava no edital? Estava. Estava mesmo no edital. Reprovou o candidato, porque ele tinha um monte de tatuagem. O que o candidato fez? Constituiu um advogado, arrumou um bom advogado. Esse advogado foi lá, procurou toda a legislação que trata de cargo na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e ingressou com uma ação simplesmente dizendo o seguinte: senhor juiz, as leis que tratam dos cargos na Polícia Militar, em nenhum lugar existe essa restrição. Em nenhum lugar está dizendo que na Polícia Militar não pode ter tatuagem. Isso aí estava no edital, mas não está na lei. Ingressou com a ação, o juiz chamou a administração falou o quê? Olha só, não, o candidato foi reprovado com base no item 4.7 do edital e ele, quando se inscreve, ele tem ciência no item do edital e não reclamou nada. Então, ele é obrigado a cumprir as condições do edital. O juiz, negativo. Quem tem que estipular é a lei não disse, não é o edital que vai dizer. Então, essa argumentação não é válida. Mais o quê? Além disso, nós entendemos que não é razoável você imaginar que um policial militar tenha tatuagem no pescoço e tal, que isso depõe contra a imagem da instituição, Polícia Militar, então, pelo princípio da razoabilidade, proporcionalidade, parará, o juiz, olha só, tudo bem, entendo o que você está dizendo, mas razoabilidade e proporcionalidade é a partir da lei. O princípio da legalidade não foi obedecido. Determino a posse do servidor, do policial. Então, o candidato, por ordem judicial, ingressou na Polícia Militar. Mas isso é um absurdo. Vocês acham que é absurdo? Então é o seguinte, prepara um projeto de lei
encaminha a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, né, para os deputados estaduais aprovarem, e aí beleza, lei número tal, proíbe, coloca lá, né, proíbe aos guardas municipais que tenham tatuagem, parará, beleza. A partir de hoje, não pode ninguém ter tatuagem na Polícia Militar. E essa proibição vai valer para aquele cara que já entrou na Polícia Militar? A lei é aprovada 6 meses, 1 ano depois. Vai valer para ele? Ele vai ser expulso da corporação por causa disso? Não, claro que não. A Constituição Federal diz lá bem claramente, no artigo 5º, né? A lei não prejudicará o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. No caso aí, o ato da posse, perfeito. Ele tomou posse direitinho, de acordo com o que manda a legislação em vigor na época. Se a lei altera dali para frente, não se pode pegar aquele pessoal lá de trás e acabar com a posse dele, né? Anular a posse dele. Ok? Por isso, inclusive, aqui o que vem acontecendo? Muito comum. Acontecendo na polícia rodoviária, já está acontecendo direto. Um cargo tal, a lei coloca que o cargo tal é de nível médio, nível de 2º grau. Tem um monte de gente que está lá que nível médio. E aí foi aprovada agora a lei tal, transforma o cargo tal, agora requisita nível superior. De hoje em diante, só vai poder fazer concurso, tomar posse no cargo tal, quem tem nível superior. Ok? Ok. E os servidores que já estão naquele cargo que são de nível médio? Serão mandados embora? Claro que não. Essa alteração legislativa não pode atrapalhar aquele ali. Aí procuraram e falaram, não, vamos ver. Os que entraram antes, nível médio, mas depois fizeram uma faculdade e agora tem curso superior, podem ficar. Mas os que fizeram nível médio e não fizeram faculdade, esses têm que sair. Que é isso? Tá maluco? De jeito nenhum. Não se pode fazer isso. Ok? Muito bem. Então, tá entendido, né? O que é o princípio da razoabilidade e proporcionalidade? E principalmente aqui aproveitei para falar da legalidade em tudo no que se refere a cargo público. Não esquece isso, hein? Não esquece isso. Beleza. O que mais? Princípio da motivação. Isso aqui eu vou bater com calma em atos administrativos também, isso é importantíssimo lá. Mas, de cara, a motivação decorre do princípio da publicidade. A motivação é a justificação, a justificativa da atuação da administração. Quando a administração demite um servidor, a administração tem que dizer por que está demitindo o servidor? Óbvio. Você está demitido por causa disso, isso. Transparência, né? Publicidade no sentido de transparência, tem que dizer para ele quais foram os motivos que levaram a administração a demitir o servidor. Então precisa de motivação. A administração deve motivar os seus atos, deve dizer por que está fazendo daquela maneira. Toda vez que aquela atuação prejudique o particular, para que o particular, conhecendo os motivos que levaram a administração a fazer aquilo, possa contestá-los. Precisa de motivação, está ligado ao princípio da ampla defesa, contraditório. Você está sendo demitido porque você faltou 3 meses direto. Não faltei 3 meses direto. Onde que está vendo isso? Está aqui minha ficha de ponto aqui, ó. Eu só faltei nesse dia, 2 dias. Não faltei aqui, falei 3 meses. Então você pode contestar, contradizer, né? Princípio do contraditório, pode contradizer o que a administração está dizendo e, provando isso, a demissão será anulada. Então, princípio da motivação. De novo, lá a gente vai falar com mais calma. Princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica tem a ver com o seguinte. A administração, ela se relaciona com os particulares, né? No sentido de que os particulares procuram a administração para perguntar alguma coisa, para solicitar documentos, solicitar posicionamento da administração, a administração vai lá. Então, nessa relação
que existe entre a administração e o particular, em qualquer tipo de relação entre o particular e a administração, o particular ele tem que acreditar em tudo aquilo que a administração está dizendo, está orientando, está fornecendo documentos. O particular tem que ter segurança nessa relação. Imagina que você procura a administração, pede um documento, a administração te dá, e meses depois fala assim, sabe aquele documento que eu te dei? Devolve aqui que eu não quero mais que você faça isso não. Peraí, como é que é? Bom, você perguntei se eu posso fazer, você disse que sim. Agora está dizendo que não, isso gera insegurança. Como é que você vai confiar, né, na administração? Então precisa de segurança jurídica, protege essa relação entre particular e administração. Na verdade, o princípio da segurança jurídica, a definição, é a seguinte: o princípio da segurança jurídica é aquele que protege o particular de boa fé. O princípio da segurança jurídica é o princípio que protege os particulares de boa fé, impedindo que a administração tome medidas em caráter retroativo. Medidas em caráter retroativo que possam vir a causar prejuízo ao particular. Exemplo disso, olha só. Você procura a administração e pede um alvará de estabelecimento comercial para abrir um restaurante. Procura lá, a administração recebe teu pedido, analisa o processo, documentação, parará. Muito bem, um dia você vai lá, ó, tá aqui deferido, tá aqui o alvará, você pega o alvará, né, vai lá, bota na parede, abre o estabelecimento e começa a trabalhar. Esse alvará que você colocou na parede, ele tá certo ou tá errado? Ué, deve estar certo, né? Presume-se que esteja tudo certo. Se eu fui à administração, pedi, entreguei documentos e eles me deram, presumo-se que é tudo certo. Beleza. Aí, 2 anos depois, bate lá um fiscal de posturas, né, um fiscal de atividades econômicas, lá no estabelecimento. Boa tarde. Você tem alvará para funcionar, esse restaurante? Tem, tá aqui na parede, ó. Tá aqui, mostra lá o alvará. Aí o fiscal vira lá. Ah, tô vendo, só que esse alvará aí foi assinado pelo João Antônio. E daí? Tô vendo aqui, João Antônio, diretor da região administrativa, tal, não sei o quê, supervisor disso, isso, matrícula, número tal, tá aqui o carimbo dele, tô vendo. Foi João Antônio, e daí? Qual o problema? O problema é que esse João Antônio, a gente descobriu agora, esse ano passado, que esse João Antônio, ele fraudou o concurso. Esse concurso exigia curso superior, ele não tem curso superior, ele não tem nem segundo grau completo, ele não fez a prova, alguém entrou no sistema lá da prefeitura e fraudou e deram posse para ele, e aí numa auditoria interna descobriu isso agora. Sim, e daí? E daí que a posse dele é ilegal, foi ilegal, né? Então resolvemos verificar todos os atos que ele praticou durante esse período. Esse alvará, então, é ilegal e, portanto, seu estabelecimento está interditado e você está multado por ter trabalhado esses anos todinhos com um alvará falso. E aí? A administração pode proceder dessa maneira? Claro que não. Óbvio que não. Bom, lá em atos administrativos eu vou provar para vocês o seguinte: esse alvará é legal ou ilegal? Ilegal. Não vamos bater isso agora não, mas uma vez que existe um vício de competência no agente que editou, que foi o caso, né, tem um problema lá, ele não poderia ter tomado posse, não poderia ter feito nada daquilo. Então aqueles alvarás são ilegais. Eu vou mostrar isso a vocês lá na frente. Mas, independentemente disso, o alvará sendo ilegal, a administração pode interditar o estabelecimento e multar o estabelecimento?
Não pode. Por quê? Porque, independentemente da ilegalidade, o particular estava de boa fé. O particular sabia que aquele cara tinha fraudado aquilo tudo? Não, não sabia. Se ele não sabia, ele estava de boa fé. Então, a administração, se multa o estabelecimento, interdita o estabelecimento, está punindo o estabelecimento por uma coisa que aconteceu lá atrás, retroativamente. Está agindo dali para trás. Não pode fazer isso. A administração acabou de comunicar que o alvará é ilegal. Você tomou ciência disso? Sim, agora. Então, se a administração chega, intima, ó, você está intimado, né, tomou ciência que esse alvará é ilegítimo, portanto, você está intimado a procurar a administração e apresentar nova documentação no prazo de 6 meses para regularização do seu alvará. Te deu um prazo para frente. Se a administração fizer isso, isso fere o princípio da segurança jurídica? Não. Está te dando um prazo para frente para você regularizar. Se o particular deixar passar aquele prazo, 6 meses, em branco, sem fazer nada, 6 meses depois, o alvará, o estabelecimento será interditado e ele será multado. Mas aí não é por causa daquele problema, é porque você descumpriu aquela intimação para levar a documentação no prazo de 6 meses. Ok? Beleza, aí sim. Ok. Por que 6 meses? Se a administração vira para ele, outra pergunta. Olha só, então você está notificado agora que esse alvará é ilegítimo e você tem a partir de hoje 24 horas para levar toda a documentação na prefeitura para regularizar a sua situação. 24 horas é para frente. Não posso dizer que está ferindo o princípio da segurança jurídica, né? Mas fere o princípio da razoabilidade, né? Não é razoável você imaginar que agora o particular tenha que correr atrás em 24 horas para levantar toda a documentação que ele, inclusive, já tinha levantado e tinha apresentado, né? Certo? Então, a gente tem que agir, tem que verificar todos os princípios. Isso pode não ferir esse princípio, mas fere esse. Certo? Beleza. Depois, o que é o princípio da inafastabilidade do controle judicial? Impossibilidade de se afastar. Já viu que eu faço isso toda hora, né? Impossibilidade de se afastar o controle judicial das pessoas. Ou seja, impossibilidade de se afastar as pessoas do judiciário. Esse é o princípio do livre acesso ao judiciário. Ninguém pode ser proibido de ir ao judiciário para reclamar contra aquilo que acha que tem direito. Se você vai provar em juízo esse direito ou não, é outra coisa. Vai vencer a ação, é outra coisa. Mas você pode ir a juízo? Pode. Não se pode impedir ninguém de ir ao judiciário, num Estado democrático de direito, né? Então, esse princípio, na verdade, é um princípio constitucional que se aplica de maneira ampla no Brasil, e eu estou colocando aqui para mostrar para vocês que ele se aplica, inclusive, contra a administração. Você não pode ser proibido de ir ao judiciário reclamar contra a administração. A qualquer momento. O simples fato da administração obstar, você só pode ir ao judiciário se você fizer isso, está impedindo o teu acesso ao judiciário. Mesmo que não de forma absoluta, mas de certa forma está impedindo o teu acesso ao judiciário. Isso não pode ser permitido. Tá legal? Vamos fazer o seguinte. Na próxima aula, vou fechar esse raciocínio melhor aqui para a gente não ficar no meio. Tá legal? Próxima aula a gente fecha isso aqui.